Ei. Boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos. Essa palestra aqui, eu tentei resumir muito do que eu aprendi ao longo de toda a minha vida de programador. Então, talvez ela seja um pouco excessiva na quantidade de matéria que a gente vê durante ela, mas eu já vou deixar, logo de começo, eu deixo para vocês um QR Code, vocês acessam lá no SlideShare e têm acesso a todos os slides. Inclusive, aqui tem menos slides do que tem lá no SlideShare, porque achei que não ia dar tempo, e mesmo assim eu acho que ainda não vai dar tempo. Então, algumas coisas eu vou falar bem rápido, e talvez fique um pouco sem entender, mas de qualquer maneira eu vou estar todo dia lá no stand do PHP-RS, vocês podem passar lá se quiserem continuar conversando, tiver alguma dúvida, enfim. Vou pular essa parte aí, não serve para nada. PHP-RS, então, é o grupo de programadores PHP aqui do Rio Grande do Sul. Quem aqui mora no Rio Grande do Sul ou vem bastante ao Rio Grande do Sul, gostaria que conhecesse a nossa iniciativa. Nós vamos começar a montar alguns eventos a partir de agora, então o grupo está voltando aos poucos e conto com a participação, né, dos gaúchos para tocar o grupo para frente. Aqui tem o QR Code dos slides da palestra, quem quiser aproveitar agora. Vocês vão poder, acessa lá slideshare. Alguma coisa, acho que é .com.net, enfim, /RafaJaques, e tem lá todos os slides de todas as palestras, inclusive dessa daqui. Ou também depois vai ter o link lá no Macadu, e vocês podem baixar por lá. Então, vamos começar rapidamente falando sobre os pontos-chave da segurança da informação, que é basicamente o que a gente vai ver hoje, segurança da informação. A gente desenvolve aplicação segura justamente para proteger a informação dos usuários. A gente começa falando de integridade, que esse ponto ele diz que todas as informações elas devem permanecer íntegras, não podem ser adulteradas, todas as informações de um sistema devem permanecer íntegras. A confidencialidade diz que só quem tem acesso pode efetivamente visualizar essas informações. E a disponibilidade diz que a aplicação tem que estar sempre disponível quando a pessoa precisa. Uma falha de disponibilidade gera um erro de segurança. Bom, aí existem mais dois pontos também, retratabilidade e autenticidade, enfim, que vocês podem utilizar para desenvolver a aplicação. Mas aí, isso daí está tudo nos livros, a gente olha e fica se perguntando como que eu vou desenvolver uma aplicação que tenha tudo isso. Bate o desespero e a gente começa a procurar em livro e tal, e é coisa que geralmente não ensinam para a gente, ensinam a gente a fazer Hello World, e aí o cara já tem que fazer nota fiscal e coisa assim, então a gente vai devagarinho assim, né? Então vamos por partes. Tudo nessa vida começa com planejamento. Então eu dividi aqui planejamento, algumas coisas que vocês têm que prestar atenção. Uma delas é projetar o sistema. Não adianta querer baixar o saravá do programador lá, sentar e começar a programar imediatamente, porque isso não funciona direito. Tá? Funciona até se tu vai desenvolver um aplicativo com cadastrar telefone. Aí pode ser, não precisa planejar. Mas se tu vai desenvolver um aplicativo mais robusto, planeja o sistema. Aí entra a parte de análise de sistema, o ML, requisitos e tudo aquilo lá que quem foi para a faculdade estava de saco cheio, é exatamente aquilo lá que eu estou falando. Estude antes de implementar. Sempre antes de implementar alguma coisa, você tem que estudar e saber como é que funciona aquela tecnologia. Não é simplesmente, que demais isso aqui, encontrei na internet um cara que fez isso aqui, eu vou botar na minha aplicação também, enfim. Isso daí, se você não sabe usar aquela tecnologia, você vai ter um problema. Revise o que foi feito, depois que está pronto, é muito fácil, né, botar no ar e esquecer que aquilo está no ar. Então, sempre precisa revisar. É muito comum acontecer, né, o cara trabalha na agência,
né, chega sexta-feira, 6 horas da tarde, fala para o chefe, tá tudo pronto, só falta testar. E bom final de semana. Então, é sempre bom revisar o que foi feito para não ter problema depois. Aqui entra a refaturação também. E o ponto que eu vou falar agora que é conheça o seu ambiente. Quando tu vai programar, tu precisa hospedar, principalmente quem vai trabalhar com PHP, vai hospedar isso em algum local, né, para ter acesso externo. Então tem que conhecer o ambiente. Então se tu vai rodar isso num computador novinho, ou vai rodar num computador mais antigo, né, tu vai rodar aqui num 486, tu tem limitações do sistema. Então tu precisa saber como essas limitações funcionam. Quando a gente vai trabalhar aqui, tem um arquivo chamado php.ini, que, para quem não conhece, é o arquivo que ficam todas as configurações do PHP. Você pode encontrar ele chamando o PHP Info, aí vai vir essa tela bonita aqui, você chega lá, vai estar lá. Load Configuration File é aquele item ali que vocês têm que procurar para saber onde estão as configurações do PHP. Se tiver dúvida, entra lá, php.net/manual/ini.php e tem lá todas as configurações do ini. É lá que vocês vão configurar de que maneira o PHP vai tratar tudo, depois que o sistema estiver rodando. Muito bem. Então aqui, para quem não conhece ainda, né, tem uma prévia do php.ini, ali tem a gerenciamento de erros e tal. A gente altera as configurações do ini de várias maneiras. Uma delas, com o ini7, você usa essa função e altera alguma coisa direto lá do php.ini em tempo de execução. httpd.conf, você sobrescreve, com o Apache, você sobrescreve alguma coisa do PHP. htaccess, no diretório, o Apache vai ler aquele arquivo, vai sobrescrever coisas do PHP. E no próprio php.ini. Muito bem. Aí lá no php.ini vocês vão poder fazer o gerenciamento de erros. Aí vocês vão ter 3 diretivas, que são o seguinte: display errors, log errors e error log. Essas 3 diretivas vão dizer se deve mostrar ou não os erros, se ele deve logar ou não os erros e onde ele vai guardar esses erros. Num servidor em produção, é bom que vocês não mostrem os erros na tela e guardem tudo num log. Porque daí o que acontece? Se der algum pau no sistema, vai para o log, não aparece na tela. É muito desagradável estar acessando um site lá e aparece erro, faltou uma vírgula, não sei o que, unexpected, não sei o que. Bom, enfim, fora que é amadorismo, né? Por favor. Conhecer o sistema inclui também saber os problemas do servidor. Isso quer dizer o quê? Defesa em profundidade. Todas as camadas de segurança tem que ser nunca sozinha, tem que sempre ter uma camada a mais. Então, tu vai colocar uma autenticação, coloca 2. Tu vai colocar uma criptografia, coloca 2, certo? Então, trabalha sempre imaginando que a primeira barreira vai ser sempre rompida. E aí você trabalha com a segunda. Eu estou falando rápido porque senão não vai dar tempo mesmo. Lei do menor privilégio, quando você trabalha com SQL no teu front-end, ele vai mandar requisições para o banco, e se algum dia alguém sem querer, ou querendo, enfim, descobrir a senha do teu banco, tem acesso ao banco inteiro. E aí, se tu usa o usuário root para a tua aplicação, o cara tem acesso, então, a todo o banco. Então, não se usa usuário root para rodar a aplicação, certo? Pelo amor de Deus. Por quê? O que acontece? Aqui, lei do menor privilégio, você vai criar um usuário específico, sei lá, um usuário chamado site, que ele vai poder só fazer select. Aí o outro que vai gravar, vai só gravar. Então, aí você evita que, caso o cara quebre a tua aplicação, ele consiga fazer consultas demais. Ok. Então, vamos aprender agora a melhorar o código. Agora vocês já sabem tudo de segurança, agora vamos ver como é que melhora o código. Tudo começa com boas práticas. Então, boas práticas de programação ajudam a gente a evitar problemas. Eu consegui fechar aqui. Enfim, boas práticas. Omitir as tags de fechamento é uma boa prática. Se vocês forem olhar lá na Zend tem os Coding Standards, eles vão dizer para vocês omitirem a tag de fechamento. O que é omitir a tag de fechamento? Abre o PHP, sinal de menor, põe a interrogação, PHP, põe todo o teu código lá e não põe aquela que fecha. Por quê? Quando vocês, se por acaso aparecer um espacinho lá, ou deu um enter a mais e enfiou alguma coisa lá,
depois, quando tu vai juntar esses arquivos, vem aquele famoso cannot modify header information. Embora hoje o PHP, a versão atual, já tenha o output buffer automático, em versões mais antigas do PHP, ou que talvez isso aí esteja desligado, isso pode acabar, né, gerando, na hora que tu vai incluir vários arquivos, pode ter lixo entre um arquivo e outro. Então, omitir a tag de fechamento evita isso daí. Outra coisa, utilizar extensões consistentes. É muito comum o cara vai lá, .php é o arquivo, atende que é importante. Utilize, por exemplo, .php, e aí o cara vai usar .inc para o outro arquivo. Tá? Então, assim, não usa .inc, não usa .php-til. O que é isso aí? Às vezes tu está trabalhando lá e ele vai criando o backup do teu arquivo. E aí, quando tu envia tudo para o FTP, vai esse lixo junto. Né? Então, cuida esse tipo de arquivo que é gerado automaticamente para não ser enviado para o servidor de produção junto. Porque senão o que acontece? Esses arquivos que não terminam em PHP, originalmente eles não são interpretados pelo Apache. Então, vai vir em texto puro. Então, se tem senha de banco, vai junto. Se tem dados de conexão, vai junto. Se tem, enfim, o path de tudo, vai junto. Tá? Então, cuida, sempre usar .php. Se quiser mudar isso, lá no httpd.conf, que é a configuração da Apache, tu tem uma diretiva chamada addType, que tu consegue dizer para ele que todos os arquivos .php, ou .html, ou sei lá, .ronaldinho, vai lá e vai acessar e vai interpretar como PHP. E aí você vai lá, coloca e ele vai interpretar, daí não tem problema. Se quiser botar .inc, vai tranquilo, não tem estresse. Outra boa prática é o dry, don't repeat yourself, ficar copiando e colando o código ou repetindo em vários trechos a mesma coisa. Isso daí é ruim, porque imagina você comete um erro aqui, aí você copiou e colou esse erro várias vezes, ou então um dia você corrigiu uma coisa, aí tem que sair corrigindo em várias outras. Por isso que é bom refatorar e reaproveitar código, certo? Padrões de projeto, enfim. Tentem não se repetir. Cuidado com os operadores. Aí vocês vão ver que nem sempre os operadores eles retornam exatamente o que a gente está esperando. E isso daí, às vezes tu não testa a tua aplicação o suficiente e chega lá e tu tem um retorno que tu não esperava. E aí ele, enfim, vai quebrar a tua aplicação. Não vou perder muito tempo nisso, senão... Outra coisa, nunca editar arquivos em produção. Tá? O sistema está rodando... Pelo amor de Deus, não vai lá conecta no shell lá, dá um vim no arquivo, atualiza ele e bota a rodar direto, ou então envia o arquivo direto por cima do FTP sem saber o que vai acontecer, certo? Então evita dor de cabeça você mexer num site que está funcionando. Fica a dica. Algumas funções perigosas que vocês devem evitar, por exemplo, exec, é uma função que executa coisas no terminal. Então, quando você precisa usar o terminal, muito cuidado com essa função e o que é passado para ela, shell exec, proc, system, enfim. Quando vocês forem usar essas funções, vocês têm essas outras aqui, chamada escape shell cmd, escape shell arg, que são funções que escapam os valores que vão para o shell. Então, ele vai lá, vai colocar contrabarra, vai colocar aspas, enfim, evita... Cara, está chovendo em mim. Enfim... O ambiente também precisa de cuidado e atenção. Por exemplo, os headers, quando você acessa um site, ele envia cabeçalhos para o navegador. E aí, nesses cabeçalhos, pode ter a versão do PHP. E aí o cara vai saber qual a versão do PHP está rodando no teu servidor e vai poder explorar alguma falha que exista nela. Então, está funcionando? Morreu a bateria? Então, o que vai acontecer aqui? Com esse expose PHP, muito obrigado. Com esse expose PHP aqui, vocês podem dizer para ele se ele vai ou não mostrar a versão do PHP e vocês vão mexer isso aí lá no php.ini. Vocês podem mexer também aqui no server tokens do Apache. Vocês têm várias opções para escolher. Produção, Major, Minor, Min, OS, Full. Aqui no Full ele vai mostrar tudo, mostra até o nome de quem compilou o Linux, junto com o sistema que está rodando. E o prod vai aparecer só PHP. Gerenciar erros é importante. Então, como gerenciar erros? Lá no display erros, vocês vão poder escolher
se ele vai mostrar o erro na tela ou não, de preferência não, a menos que você esteja desenvolvendo, né? Error Reporting mostra o nível de erro que vai aparecer, se só os mais graves, se tudo que é erro, qualquer coisinha. Log Errors vai dizer para o PHP se ele tem que logar os erros ou não. E Error Log vai dizer o arquivo onde vão ficar os erros. Depois a gente parte para o Set Error Handler, que daí vocês podem indicar uma função específica para gerenciar erros. E o Error Log loga um erro personalizado, manda direto lá para o arquivo de log. Agora que vocês sabem tudo de gerenciamento de erros, vamos ver filtragem de dados. A filtragem de dados, a gente tem que evitar 3 coisas: bypass, mistake e origin. O bypass é quando vocês passam o filtro de alguém, passa reto pelo filtro. Mistake é quando tu acha que uma informação é correta e na verdade ela está errada. E o origin é quando tu não consegue identificar de onde está vindo aquela informação. Então, filtragem de dados, a gente tem que evitar esses 3 problemas. Para filtragem de dados, vocês vão ter essa função isset aqui para verificar se a variável existe. E depois tem mais uma porrada de função que, por exemplo, isArray, isBool, isFloat, isInt, que vão dizer qual é o tipo da variável. Então, vocês se aproveitam delas para descobrir qual é a variável que vocês estão trabalhando. Aí vocês podem fazer o typecast. Por exemplo, eu preciso gravar um ID ou um número, seja lá qual for, então eu vou colocar nele eu quero que seja sempre inteiro. Então eu vou lá para ele e vou dizer que o número é int variável. Então a minha variável vai forçar a ser um inteiro. Eu posso também forçar um float, eu posso também usar o setType, que é a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Posso usar o intval para buscar o inteiro, enfim. Muitas maneiras de fazer a mesma coisa. E a gente entra na parte de validação e sanitização, que aqui o negócio é mais bacana. A gente usa uma função chamada filterVar. O filterVar, ele se divide em validate e sanitize. O que é o validate e sanitize? Aqui a gente vai colocar o validate para validar uma variável, dizer se ela está correta ou não, e vamos usar o sanitize para limpar uma variável. Então, o validate, ele verifica se está dentro de um padrão, e o sanitize, ele retira todos os caracteres que não interessam. Então, vamos ver um exemplo aqui. Filtervar a função, ali eu coloco o valor no primeiro espaço, e no seguinte eu coloco a constante de filtro que eu vou usar. Aí ele vai me retornar o valor filtrado ou bool false. Então eu posso usar um filtro chamado e-mail, por exemplo. Se eu colocar lá meu e-mail, ele vai retornar string. Se eu colocar um número, ele retorna falso, porque não é um e-mail. Site também retorna falso. Um e-mail que não existe, ele retorna falso. Enfim, ele retorna falso para qualquer e-mail que não seja válido. E temos aqui também várias outras, vai ter o validate float, validate boolean, validate IP, validate URL, vocês só escolher e usar. Muito bem, aqui tem as funções de limpeza também. Vou poder usar o sanitize URL, então eu coloco ali, por exemplo, um site, ele vai retirar todos os caracteres que não são de site. Então ali, por exemplo, tem um símbolo de Libra, ele tira. Se ele tem uma bolinha ali, ele tira. Se tiver um símbolo de parágrafo, ele saca fora. Ele vai deixar só o que é importante para uma URL, mesmo que não seja uma URL, porque ele é de limpeza, não de validação. Aí tem vários outros ali, então o sanitize string, que vai retirar tudo de uma string, e aí tem esses outros todos aí, vamos passar direto para dar tempo. Cuidado com formulários. Alguns cuidados com formulários em programação segura. Spoofed Form Submission é quando tu recebe uma requisição de um formulário que era válido, mas não é mais. Como isso pode acontecer? A pessoa vai lá, pega o formulário que tem no teu site, lá entra em contato comigo, por exemplo, e baixa esse arquivo e salva ele no computador e altera o formulário. Vai estar valendo. Se ele pegar no próprio site e abrir o inspetor de HTML e modificar alguma coisa,
vai estar valendo. Então, vocês têm que sempre fazer a validação do lado do servidor, nunca do lado do cliente. Pode colocar lá uma máscara, uma validação JavaScript e tal, para dar uma mão para o cara, mas valida no servidor também para não ter problema. Tá? Porque é muito fácil hoje em dia mexer no HTML. Acontece também o spoofing da HTTP request, que é quando o cara nem chega a usar o teu formulário, ele cria uma requisição HTTP e manda direto. Então isso aí tem que cuidar também, porque pode ser que simplesmente não exista formulário e tu esteja recebendo requisição. E outro bastante comum é o abuso de form mail, que a pessoa se aproveita do teu formulário de contato para enviar e-mails. Como é que acontece? Então você chegou lá, né? Primeiro dia de trabalho, o cara diz assim, faz aí para nós um formulário para mandar e-mail, entre em contato com a nossa empresa. Aí vai lá, bem feliz da vida, bota lá os cabeçalhos, post, dólar para, dólar de assunto, manda tudo lá, bota na mail e manda, show de bola. O que se espera que aconteça? O cara coloca lá o nome dele, coloca o e-mail, enfim, o contato. Só que o que pode ser feito também? Se eu quiser lá e colocar no meu nome _N BCC, eu vou estar adicionando um novo cabeçalho para aquela requisição. E aí, quando isso aqui for interpretado, além do from, vai ter um BCC, que é o cópia oculta. E aí, o que acontece? Eu consigo botar o e-mail de várias pessoas e lá eu coloco uma mensagem de spam e vou vender Viagra pela internet, certo? Então, aí vocês têm que cuidar a validação de todas as informações que entram, até para mandar e-mail, certo? Outra coisa que a gente tem que cuidar é a parte de upload de arquivos. Existem os arquivos MIME, os tipos MIME do arquivo, que vai dizer se é um arquivo JPEG, se é um arquivo executável, se é um PDF, enfim. Não confiem nisso, tá? Isso aí pode ser forjado muito simplesmente, então utilizem outras maneiras de validação. Se for uma imagem, vocês podem utilizar a função EXIFImageType, que ele vai verificar a imagem pelos bytes dela e vai dizer se é um JPEG, se é um PNG, se é BMP, se é PSD, enfim. Ele retorna uma dessas constantes e aí vocês conseguem verificar o tipo do arquivo. Vocês podem também ressalvar a imagem. Vamos supor que o cara enviou uma imagem, só que não é uma imagem, é um monte de byte com uma mensagem oculta, ou seja lá o que for, e está hospedando como se fosse uma imagem, e aí vai utilizar o teu servidor para disseminar esse arquivo. O que tu faz? Pega, abre esse arquivo e salva como imagem de novo, porque aí todos esses bytes que não existem eles vão ser desprezados, e a imagem nova vai ser salva só com o que efetivamente é a imagem. Se não tiver nada, vai cair fora. Então é uma técnica para limpar o arquivo de imagem. Vocês podem também trabalhar com diretivas de upload. Aqui vocês colocam o upload max file size e post max size lá no php.ini, que são diretivas que vão dizer o máximo de arquivo, o máximo de tamanho de arquivo que pode ser enviado e o tamanho máximo do post total. Aí, por exemplo, se eu envio aqui um arquivo TXT, eu vou receber um array com esses valores aqui. Então, name, type, tmp name, error, size, e tem ali os quantos bytes vieram, enfim. Aí, quando eu abrir o arquivo, o cabeçalho dele vai ser o seguinte. Vai ter ali o content length e tal, e content disposition, o arquivo ele vai inteirinho em texto plano. Ele vai em texto plano, é como ele trafega pela internet. Então, muito cuidado com que tipo de arquivo vocês vão receber, porque esse tráfego, como ele vai em texto plano, qualquer um que estiver monitorando a rede consegue ver esse arquivo que está trafegando. A menos que esteja criptografado o tráfego, obviamente. Outra coisa que vocês podem fazer, mover arquivos que foram enviados. Então tem o isUploadedFile, que vai te dizer se o arquivo foi enviado pelo formulário, e o moveUploadedFile, que vai mostrar, vai pegar de uma pasta e vai colocar na outra. Se alguém ainda não fez assim, ainda dá tempo que tem mais 70 slides. Injeção de código. Quando a gente trabalha com injeção de código, aqui é que a coisa começa a ficar legal. Uma delas é o XSS. O que é XSS? Cross-Site Script. É quando tu pega
tu cria uma rotina, seja lá em que linguagem for, e consegue executar no servidor de outra pessoa. Então, cross-site script, basicamente é o seguinte. Tu tem ali, tu vai pegar o teu JavaScript, vou criar ali o documents location, meu site do mal.com, C igual document cookie. O que é isso aí? Ele pega pelo JavaScript todos os cookies que tem daquele site alvo, porque por uma questão de segurança, cada site só consegue ler seus próprios cookies. Então, o que eu faço? Com isso daqui, eu injeto esse código num outro formulário de outro site, e aí todas as pessoas que acessarem aquele site infectado vão mandar os cookies de lá para cá. E aí eu consigo pegar os cookies e aproveitar no meu computador, ou onde eu quiser. Então, se eu vou colocar isso aqui, vai ser injetado num formulário, ele vai sair executando para todo mundo que entrar no site. Então, a gente faz o quê? Filtra os dados externos, utiliza aquelas funções de filtro que eu mostrei, que vocês já aprenderam tudo, e trabalhar também com whitelist, que são funções que checam se as palavras que estão sendo publicadas estão dentro de um determinado acordo. Pois bem, as funções de filtro, HTML entities, strip tags, UTF-8 decode, filter var, que já falei anteriormente. Existe também injeção de CSS, para quem não sabia. Hoje em dia ninguém está perdoado, né? Injeção de CSS, existem funções dentro do CSS, como expression, URL e métodos específicos, como o Mouse Binding, que é específico do Firefox, vocês podem, que podem ser explorados, né, com injeção de CSS. Então, cuida até com o CSS que enviam. Se alguém enviar um CSS, claro. E outra maneira de exploit aqui é o CSRF, que é o Cross-Site Request Forgery, que é você conseguir realizar uma requisição como se uma requisição falsa, certo? Uma requisição forjada. A maneira mais comum e mais simples para entender é o seguinte: imagina que você tem lá um site que tem uma votação, tá? Aí quem ficar em primeiro lugar vai ganhar R$1 milhão. Aí você quer muito ganhar 1 milhão, vai fazer o quê? meusite.com/voto PHP ID 1, tá? É o teu ID lá. Sempre que alguém acessar esse site vai votar em ti. O que tu faz? Entra lá num fórum que tem muita gente, IMG, SRC, coloca ali o endereço desse site do voto, e aí quando o navegador tentar acessar essa imagem, ele vai buscar lá nesse site, vai acontecer o quê? Quando dá o hit aqui, ele computa o voto lá e retorna texto. Para a pessoa vai aparecer uma imagem quebrada, mas na verdade a pessoa, toda vez que vê aquela imagem quebrada, ela está votando em ti. Então, isso daqui é a maneira mais simples, né? Existem maneiras mais sofisticadas, claro. Mas aí como evitar isso? Uma dessas maneiras é exigir um token. O que é o token? É um número aleatório que você vai usar e só aquela pessoa tem. Então você pode gerar um unique ID e entregar para aquela pessoa. Tu pode solicitar reautenticação. Quando a pessoa vai votar, ela precisa se autenticar. Verificar o referrer. O que é o referrer? É a URL de onde a pessoa está vindo. Então, se ela não está vindo do teu site, por exemplo, está vindo lá do fórum, nega aquele voto. Prefira post em vez de get, claro. Limite de tempo de sessão. Se a pessoa ficar muito tempo sem se mexer no site, não deixa ninguém votar. E forçar o uso dos teus formulários. Pelo referrer, tu consegue ver isso, se a pessoa estava usando o teu formulário ou não. Então, são coisas que tem que cuidar para evitar o CSRF. Ainda falando de upload de arquivo, outros tipos de injeção que existem, XPath, LDAP e bibliotecas de terceiros. O XPath é uma ferramenta para a gente trabalhar com XML. O LDAP é aquela ferramenta lá dos diretórios, e bibliotecas de terceiros são as bibliotecas que você carrega no teu PHP que tu não sabe de onde vem, ou quem criou. Então, tudo isso pode gerar injeção de código dentro do teu sistema. E, claro, a gente pode ir além disso. A gente entra, então, na parte mais conceitual da validação, que é ter regras de negócio bastante específicas, dizendo o que pode, o que não pode. Filtrar a entrada e a saída. Às vezes a gente filtra a entrada e esquece de filtrar a saída e nesse meio tempo acontece alguma coisa.
E nunca confie nos cookies. Tudo que vier de cookie é desprezível, tá? Porque é facilmente modificado. Vai lá no navegador, editar cookies, mudou tudo. Então, nunca confie em cookies. Segurança em banco de dados. Para quem não sabe, o PHP trabalha com banco de dados. Caso alguém não saiba também, ele trabalha com alguns poucos bancos de dados. Então, aqui eu listei alguns, só para vocês conhecerem, ali DB++, Firebird, Informix, Mongo, MySQL, MaxDB, enfim. Com essa infinidade de bancos de dados, a gente tem que cuidar como a gente vai mandar os dados para o banco. Então, alguns conceitos básicos da segurança de banco de dados. A lei do menor privilégio, já falei dela. Se for criar um usuário para ser executado no site, faça isso com um usuário com pouco privilégio, de preferência só o select. Não permita acesso remoto ao seu sistema. Se alguém quiser acessar o teu banco, que seja local. Então, as máquinas locais conseguem acessar o banco, mas de fora não. E prefiro utilizar o TF8 até por questões de acentuação e outros caracteres que muitas vezes não são previstos na ISO e na UTF-8 eles estão englobados, evita de detonar o teu banco. Uma notícia triste para quem gosta, escapar caracteres não é seguro. Então, se tu gosta de usar MySQL Real Escape String ou add slash, sinto muito. Isso daí funciona em níveis mais básicos, mas para uma invasão um pouco mais trabalhada, não vai dar certo. E aí a gente entra na parte de SQL e Blind SQL Injection. Vamos fazer o seguinte, eu vou tomar um gole d'água, até para quem está... se alguém estiver passando mal de tanta coisa que eu falei, aí pode respirar um pouquinho. Vamos lá, então. SQL Blind SQL Injection. O que é isso? O SQL Injection é quando a gente pega uma consulta SQL e enfia lá no banco da pessoa. O sistema está rodando e tu começa a modificar as consultas que acontecem no banco. Isso é perigoso por quê? É óbvio por que é perigoso, né? Porque tu mexe no banco de um site que está funcionando. Então, a gente injeta o código e destrói o banco. Como isso funciona? Aqui eu vou me deter um pouquinho mais. Vamos supor, não sei se vocês conseguem enxergar, mas aí depois tem o PDF que ajuda as pessoas. Supondo que eu tenho ali um formulário comum, com usuário e senha, e eu tenho uma consulta, seleciona tudo de usuários, onde o usuário é $usuário e senha é $senha. O cara vai lá, preenche esse formulário e manda para o banco. O que vai acontecer? Esses valores eles não são tratados, eles estão indo direto para o banco. Então, se eu for lá e colocar 1 igual a 1, dessa maneira, aí a primeira coisa que o cara tenta com aspa simples, se não der, vai com a dupla e uma hora entra, né? Ali eu estou fechando o usuário, então, onde o usuário é igual a 1, fecha, ou 1 é igual a 1. Quando que 1 é igual a 1? Sempre. Então, o que vai acontecer? O banco vai dizer assim, não tem nenhum usuário que é 1, mas esse aqui é o que eu tenho. Dá uma olhada aí, vê se te serve. E aí ele vai mandar qualquer registro que tiver lá no banco, e aí você vai se autenticar com o usuário de alguém. Algum sortudo vai aparecer lá e aí está autenticado, certo? Então, onde o usuário for 1 igual a 1. Então, isso aí já entra direto. Uma maneira mais sofisticada, eu posso escolher o usuário que eu quero, se eu sei. Aí eu vou colocar lá o nome do fulano e uma cerquilha ou sinal de menos duplo, que é o comentário do MySQL. E aí eu pulo a parte da senha, porque eu vou estar comentando dali em diante. Então, seleciona o usuário onde o nome dele é fulano e só. Ou seja, não precisa da senha. Beleza então. Então, o fulano está aí, pode usar. Existe também o Blind SQL Injection, quando a gente não tem acesso ao que está acontecendo no banco. A gente só sabe se está funcionando ou não. O Blind SQL Injection, a gente envia uma consulta forjada, ou seja, está lá olhando a URL, enxerga um monte de valorzinho bonito lá,
e aí começa a trocar alguns, começa a tirar outros e começa a ver que começa a estourar alguma coisa no banco. As coisas não aparecem mais no site, aí começa a aparecer, você tem um erro no seu SQL na linha tal, e assim vai indo, e assim a gente vai mexendo, ou simplesmente não aparece nada. Aí a gente sabe se aquilo está funcionando, porque aparece alguma coisa no site ou não aparece. Então, quando não aparece nada, quer dizer que deu erro. Quando aparece alguma coisa, quer dizer que está funcionando. E assim tu vai indo, até conseguir fazer o que tu quer dentro do banco. Geralmente um drop table ou alguma coisa assim, só para sacanear mesmo. Então aqui a gente vai ter o SQL Map, que é uma ferramenta que ajuda nisso. Mas para que vocês vão usar SQL Map? Não é para ficar invadindo o site do mercadinho. É para testar a tua aplicação. Testar se ela está segura. O SQL Map, ele é uma ferramenta feita em Python. A única coisa que tu faz é o seguinte, diz para ele onde é que está o site. Ele faz o resto. Ele vai lá, vai testar as URLs, vai testar variáveis e vai enfiar SQL de tudo que é jeito e ele vai te dizer, ó, no sistema eu consegui injetar isso, isso e aquilo, isso aqui não funcionou. Com base nisso, a versão do MySQL dele é tal e é isso aí. Certo? Então, isso aí automatiza muito o processo de... Oi? Olha só, essa é uma boa pergunta. Até hoje eu só usei com MySQL, não sei se ele suporta Postgres. Ele diz que sim? Então tá, ele diz que sim. Qualquer coisa vocês vão cobrar dele. Mas MySQL é certo. E aí o que vai acontecer? Ele vai detonar o banco para ti e só te retorna o que tu precisa fazer depois. Tá? Então vocês usam isso quando chega assim, ó, botou a cereja no bolo e disse, ó, a aplicação está pronta. Roda o SQL Map para ver o que ele diz. Ele vai dizer, não está pronto ainda. A gente pode vencer um pouco do SQL Injection utilizando Prepared Statements e ORMs. O que são os Prepared Statements? São declarações que são previamente compiladas. Elas vão ser compiladas como? Esse aqui também? Esse aqui está com a bateria cheia. Ele compila as consultas como? Ele utiliza placeholders. Você vai colocar lá a sua consulta e vai dizer onde ele vai colocar cada valor e depois você passa os valores para o sistema, ele compila a consulta, limpa de tudo que é caractere inválido, limpa tudo que for tentativa de injeção, enfim, e retorna uma consulta limpinha e executa no banco. Isso aí nos poupa muito tempo. Como isso funciona? Você vai lá, bota a tua consulta lá, inserte produtos, nome, preço e os valores, interrogação. E aí ele vai colocar dentro dessas interrogações os valores que vocês vão lá bind, value e tal, e larga os valores lá dentro, ele compila, limpa e está pronto. Os ORMs, aqui vocês vão ter, eles reduzem a escrita de SQL, porque são funções que você manda direto para o banco. Você vai, por exemplo, find all. É um ORM, tu dá o comando para ele, encontrar tudo. Aí ele se preocupa em fazer select, asterisco, isso aí e também ele já faz uma consulta mais limpa. Aqui tem algumas opções, o Doctrine, Fill, Propel, os próprios ORMs que vêm embutidos em cada framework. Outra coisa que concerne os bancos de dados é a exposição de credenciais. Já falei algumas vezes, né, que é quando vaza o usuário que está acessando o banco. Você tem que estar sempre preparado o que acontece se alguém tiver acesso aos teus arquivos, ou o que acontece se o teu PHP parar de funcionar, ou seja, aparece o código-fonte. Se o Apache parar de rodar o PHP, ele começa a mandar o código-fonte para as pessoas. A tua aplicação está preparada para acontecer isso? Então, você pega todos os arquivos de configuração e tira da raiz do sistema. Ou seja, o teu www, ou a tua pasta HTTP, ou HTTPD, enfim, a public HTML, essa pasta, todas as configurações têm que ficar antes dela. Como é que eu vou buscar? .. certo? Volta uma pasta. Então, deixa tudo que é senha, coisa, deixa fora, porque daí mesmo que a pessoa consiga detonar teu PHP, ela ainda vai baixar no máximo a index que referencia os arquivos que estão em cima, mas esse a pessoa não consegue pegar. Meu tempo está acabando, tem mais 50 slides ainda, mas vamos lá. Include mal programado, tá? Enfim. Cookies e Sessions. Quando a gente trabalha com cookies, a gente tem que saber que eles são do lado do cliente e sessions são do lado do servidor. Então, aqui eu tenho o cliente e o servidor. Quando eu vou acessar o site,
ele manda a requisição, a resposta volta, grava o cookie no computador, e aí todas as próximas requisições vão mandar esse cookie de volta. Então, como ele está no computador, eu consigo modificar ele e enviar os dados que eu quiser. Então, se tu está baseando tua autenticação em um cookie, está tudo errado. Tá? Então, usa só para coisas básicas, como, por exemplo, o cara lembrar o usuário dele, ou a última vez que ele acessou, coisa bem simples. Aqui depois, se alguém quiser olhar com calma, baixa lá o PDF, aqui tem todos os passos que ele faz até encontrar o ID da sessão. É possível roubar cookies também. O XSS, a gente consegue roubar cookies daquela maneira lá que eu tinha comentado. Aqui tem o exemplo, né, do window location roubando o cookie. Os cookies podem ser roubados pelos sniffers também, eles ficam monitorando a rede e todos os dados que trafegam. Então, a gente pode proteger usando HTTPS. A gente pode expor os dados do tráfego com o sniffer, e aí é por isso que... Vamos lá, meu filho. É por isso que... Eu vou pular essa parte aqui, porque não vai dar tempo mesmo. Fixação de sessão. Você consegue trocar o ID do cara. Roubo de sessão, você pode fixar o Session ID, se não estiver utilizando o Session junto com cookies. Mas sempre que você... Isso aqui é uma dica importante. Sempre que você for trabalhar com segurança na aplicação, você não pode sacrificar a usabilidade do projeto. O que é isso? Deixar a tua aplicação tão difícil de usar que a pessoa não vai mais conseguir. Assim, é tão seguro que a pessoa não consegue mais. Por exemplo, tem que resolver um teorema, ou aqui fechar um circuito elétrico, ou então talvez fazer um desenho igual que nem está ali. Então, tentem cuidar para não chegar nesse ponto de segurança tão alto que a pessoa simplesmente não consegue usar a aplicação e ela desiste. Então, nunca utilize cookies para autenticação, isso aí eu já falei. Utilize sempre sessões em conjunto com cookies, porque senão o que vai acontecer? Se o teu computador não tiver o cookie, ele vai buscar o Session ID lá em cima. E aí isso aí tu consegue forjar. Tu consegue mandar para a pessoa uma sessão ID e usar a mesma sessão que ela e pegar todos os dados dela. Como é que faz isso? Você vai lá no php.ini e tem lá o Session Use Cookies e Use Only Cookies. E aí ele fica mandando então o Session ID pelo cookie, em vez de passar pela URL. Cuidado com hospedagens compartilhadas, porque pode existir choque de sessão, porque todas as sessões da hospedagem compartilhada vão para o mesmo diretório. Eu tenho que lembrar de fazer menos animação na próxima palestra. Quando alguém se desautentica, não apaga os cookies, dá um Session Destroy. Não é só apagar os cookies, é dar um Session Destroy também. Destrói a sessão, que aí não tem erro. E, para finalizar aqui, cuidar com o fluxo do tráfego. Por quê? Toda requisição, ela vai em texto plano. Então, vocês vão fazer o seguinte. Os sniffers, eles podem ficar verificando a rede. Um deles é o Wireshark, que é uma ferramenta que vê todo o tráfego de rede. Vocês podem olhar ele discriminado, quem está acessando o quê, de onde, o IP de onde vai, qual que são os dados que estão trafegando. A gente resolve isso colocando o SSL. A gente configura o HTTPS. Como é que eu configuro o HTTPS? No meu site tem um artigo que eu escrevi sobre como gerar um certificado HTTPS para testes. Não tem muito tempo, hein? Sim, sim. Sim. Sim, o que vai mudar do SSL é que o texto que está trafegando ele é criptografado. Mas o cookie vai embora. Não tem jeito. Então aqui vocês tem uma dica, tem o tutorial de como gerar um certificado para tu testar na tua aplicação offline. Quando vocês estão trabalhando com HTTP e HTTPS dentro da server, existem algumas pequenas diferenças. Aqui no caso do HTTP, vocês vão ter uma requisição simples, e no HTTPS vai mudar que tem o HTTPS on,
o SSL dizendo de qual host é, e a porta, que era 80, muda para 443, que é a porta do SSL. E aí eu digo para vocês, forcem o protocolo HTTPS sempre que tiver autenticação. Algumas dicas, né? Monitorar logs, já falei, mantenha sempre o PHP atualizado. Frameworks, se possível, utilizem frameworks que já têm a validação, o código já é testado. Segurança física, evita que alguém invada teu servidor na marra. Sempre que possível, utilize código refatorado, evita expor o PHP Info, cuidado ao enviar e-mails, segurança no sistema de arquivos também, para ninguém roubar seus arquivos. E é isso, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se tem tempo. Tem tempo pra, não tem tempo para pergunta, então, mas se alguém quiser me perguntar alguma coisa lá fora ou lá no stand do PHP-RS, pode perguntar, ou então aqui tem meu e-mail, meu site, meu Twitter, SlideShare, YouTube, enfim. Obrigado pela atenção de todos, desculpa a corrida e é isso aí, obrigado.